Boa noite, gente, para quem está entrando, né? Boa noite, Gregory. Boa noite, gente. Desculpa a demora, né, no encaminhamento do link. Hoje foi um pouco corrido, porque tem live das lésbicas às 19 horas, e aí ficou um tumulto, mas vamos que vamos. Tá? O pessoal já vai chegando, tá bom? Vamos só segurar a onda, que daqui a pouco o pessoal já está todo mundo aqui. Combinado. Então, pessoal, hoje a nossa aula vai ser com a Évora Cardoso e a Rafaela Brites, tá? Eu espero que todos, todas e todes gostem dessa aula. Também é uma aula super importante para a gente, tá? É muito importante que a gente, né, conclua esse curso aí para que tudo corra bem, viu? Eu tenho plena certeza que vai ser uma aula espetacular para nós. O Gregory, Oi, meu bem. os certificados, eles vão ser disponibilizados via e-mail? Eu acredito que sim, tá, meu bem? Eu acredito que sim. Nós vamos fazer e vamos encaminhar para todo mundo, tá? Legal, obrigada. De nada, meu bem.
Foi um pouco corrido hoje, porque eu acabei achando que a gente não ia ter aula hoje, que ia ter aula só amanhã, e ficou com essa correria da live do dia do orgulho e da visibilidade lésbica, mas tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, como diria Tony, né? O Tony sempre fala, tudo vai ficar bem. Então, vamos correr atrás e agora é só esperar o pessoal ir chegando. Eu sentei bonita aqui, aqui no meu estado são 5 horas, né? Aí eu sentei e tô procurando o link e eu falei, ué, será que que não tem aula hoje, né? Aí fui na agenda, tinha aula hoje. Eu falei, bom, vamos fazer outras coisas então. Aí de repente pintou a mensagem. Eu falei, ah, bom. Não, e na Né? hora que você me falou, né, na hora que você me mandou a mensagem, eu já fiquei assim, Sagrada Face de Jesus. Por quê? O pessoal ligou aqui para resolver o negócio da live das lésbicas. E aí eu fiquei, tem que resolver. Então ficou uma correria, né? Mas vamos lá. Bem, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso curso de capacitação, né? Ao curso de capacitação das pré-candidaturas, né? Da Aliança Nacional LGBTI, em parceria com o Grupo Arco-Íris, em parceria com a Rede Gay do Brasil. E as nossas professoras de hoje são, como eu já disse, a Évora e a Rafaela. É Rafaela, é isso? Isso, então tá bom então. Bem, sejam bem-vindas e bem-vindes. A nossa aula vai funcionar da seguinte forma. Vocês que vão falar para nós, que vão palestrar para nós, vão ter entre uma hora e pouquinho, tá? Para poder falar, para poder mostrar os slides. Logo depois a gente abre para as perguntas. Lembrando, pessoal, que as perguntas nós vamos trabalhar na metodologia mandando aqui mandando pelo chat, tá bom? E aí, a hora que eu disser para vocês que a gente está com o período de perguntas aberto, é só mandarem aqui, fica mais fácil para a gente conseguir responder todas as perguntas, né, de uma forma mais dinâmica, tá bom? Então, fiquem à vontade, meninas, a aula é de vocês. Bom, primeiro de imensamente o convite da Aliança Nacional LGBTI+, e também a super iniciativa, né, seja de mapeamento das pré-candidaturas, seja da realização desse curso de capacitação. Realmente o dado que vocês levantaram de que houve um aumento significativo de pré-candidaturas nessas eleições é um alento para a gente, acho que todo mundo fica muito feliz e estar entre essas pré-candidaturas aqui hoje é um motivo de muita felicidade para a gente, de poder conhecer, olhar os rostinhos de vocês, alguns estão com as câmeras ligadas, muito prazer. Eu e a Rafa, a gente faz parte de um coletivo, de uma ONG, agora está se tornando ONG, começou como coletivo, que é chamada Vote LGBT, e o que a gente vai conversar com vocês hoje é sobre o tema de representatividade de corpos e de pautas na política, né? Então, o que a gente quer? A gente quer mais LGBTs na política só por serem mais LGBTs? Ou a gente quer mais LGBTs que defendam a pauta LGBT? Ou será que só de ter mais LGBTs a gente já também defende mais as pautas LGBTs? Então, a gente vai discutir essa relação entre corpos e pautas e representação política hoje. E eu vou passar a palavra para a Rafa. Rafa, você vai me avisando conforme você precisar que eu mude de slide, porque o slide está aqui na minha tela, tá bom? Arrasou, mano, arrasou. Salve, salve, gente. Faço das palavras de Évora as minhas, né? É sempre muito bom poder estar compartilhando, né? Trocando, construindo ainda mais nesse momento, né? Évora, você pode passar, por favor? Obrigada. Então, partindo de um cenário, né? Sim, tem aqui o que mais ou menos se fala sempre, mas para a gente partir, né? Do mesmo ponto, né? Mais ou menos. Caso só um aviso, a minha internet dá umas falhadas às vezes, então qualquer coisa, Évora me avisa aqui pelo WhatsApp.
Então, a gente, né, tem um cenário aí que é em parte conjuntural, em parte estrutural, né, de um país que é um dos mais perigosos para LGBTs, né, LGBTQIA+, no mundo, segundo dados informais e alguns formatos que a gente consegue, em especial para pessoas trans, né, que é onde eu me incluo, e acho que algumas pessoas aqui também se incluem. Também é muito de dados informais, né, do boca a boca que a gente faz dos movimentos sociais, né, quando a gente se reúne e fala, e aí, mana, quantas pessoas morreram esse ano, né, é trágico, né, se faz mais ou menos esse cálculo. E, seguindo nessa linha, mais ou menos uma pessoa é morta a cada 23 horas, né, uma pessoa LGBT. E, ao mesmo tempo, a população LGBT tem pouca ou quase nenhuma representatividade em espaços institucionais, né? Pensando que esses espaços institucionais são espaços de poder, né? Que tomam decisões e que acabam aí influenciando o rumo de nossas vidas, né, gatas? E essa falta de representatividade, então, ela também está relacionada com a falta de políticas públicas que atendam a nossa demanda, né? Nossas questões que acabam sendo mais específicas. Como que a gente vai, então, sensibilizar esses tomadores de decisão, se é que existe essa possibilidade, ou então a gente ocupar então, o lugar que tomam decisão, né? Trazendo um pouco para uma questão mais conjuntural, a gente tem, então, uma situação pandêmica, que leva as eleições para o campo do digital, que aí já tem os seus desafios, mas que esses desafios aumentam quando o ambiente digital, em questão de Brasil, está permeado por redes de ódio. Vocês terão ainda uma aula sobre redes de ódio, né, com a Tainá, que é maravilhosa. Mas isso faz parte, então, de um dos desafios maiores para a gente. Por quê? Porque as LGBTs são constantemente as principais vítimas dessas redes de ódio, né? Pensando aí que o fenômeno das fake news, elas não surgem para qualquer pessoa, né? Elas sempre são orientadas a partir de um cunho ideológico, e a gente não pode deixar de falar que esse cunho ideológico ele vem sendo insuflado no Brasil tem alguns anos, em especial com a famigerada ideologia de gênero, né? Que é enfim, daria uma outra aula, né? Mas é uma grande invenção aí de alguns teóricos conservadores de que a gente, né, teria um plano para travestilizar e homossexualizar, lesbianizar criancinhas e etc, né? Coisas nesse sentido. E essa cruzada moral quase, né, de ideologia de gênero, como se a gente fosse de fato, né, construir uma ditadura gay, né? Ela vem com um objetivo que é construir a lógica de nós e outros, né? Ou seja, existe um inimigo a ser combatido, né? E esse inimigo são as travas, os viados, a sapatão, as mulheres feministas, né? As pessoas negras de movimentos organizados, as periféricas, as pessoas trabalhadoras que se organizam em sindicatos, enfim, mas em especial, né, como a gente está nesse encontro hoje, as LGBTs, né? Então eles criam uma situação de pânico moral, né? Que acaba nos afetando principalmente e de maneiras muito diversas, né? Não só se colocando como um empecilho que se coloca diante o nosso trânsito pela sociedade, o nosso trânsito pelos partidos, né? Então, alguns partidos aí vão criar resistências quanto à nossa presença, ou então vão usar a gente como um token, né? Olha como somos inclusivos, temos uma travesti, sendo que a pauta que essa travesti tem e necessita, ela não é incluída, né? Então, esse pânico moral ele acaba tendo impactos não só mais institucionais, como também emocionais, né? Eles nos ferem no mais subjetivo, né? Évora, se puder passar para mim, por favor. Obrigada, Flor.
E esse ano, então, nós temos as eleições e alguns analistas políticos, né, vêm entendendo que são eleições muito fundamentais. Toda eleição é, né, pensando aí em uma democracia recente. Porém, as eleições municipais, elas vão balizar muito o quê? A nossa existência nas cidades, pensando que a vereança ela tem um escopo de município, né? Ou seja, e a gente vive nos municípios, né? Então, elas têm essa importância e, ao mesmo tempo, essa complexidade um pouco maior. E, ao mesmo tempo, é mais ou menos uma baliza para 2022, né? Pensando em eleições gerais. Ainda num contexto de conjuntura, que também acaba sendo estrutura, a gente tem o quê, né? Hoje em dia? Um processo de desmonte de inúmeras políticas públicas, né? Isso vem desde a gestão anterior, né, do governo Michel Temer, onde diversos espaços, né, diversas estruturas democráticas, né, de participação, de construção de política pública, mesmo que tivessem seus problemas, foram sendo a toque de caixa, né, desfeitos ou então reduzidos, né, meio que controlados de uma maneira muito excessiva. Então, essas eleições locais de 2020, elas são uma arena de disputa que é muito crucial, né? Por quê? Porque é a oportunidade, né, de fato, basilar e construir, né, sedimentar redes mais territorializadas, para tentar garantir, ou mesmo garantir a luta, para que as nossas pautas e os nossos corpos consigam existir, né? Para que as nossas vulnerabilidades, em função de quem a gente consiga ter, no mínimo, né, uma atenção, né? Entendendo que a vereança tem esse caráter, né? Não só de produzir leis, mas também de cobrar, né? Em especial do Executivo Municipal. Então, Évora, se puder passar também, por favor. A gente, então, do voto LGBT, a gente tem ali um breve histórico, né, sobre como a gente vem, né, atuando, né, desde 2014. Então, lá em 2014, eu ainda não fazia parte do voto, eu entro apenas em 2018, né, mas fazendo esse resgate institucional, tem a criação de uma campanha chamada Vote LGBT, né, que era inicialmente uma plataforma online para dar visibilidade para candidaturas LGBTs em todos os estados e, na época, contou com 17 partidos, né? E foi uma iniciativa pioneira. Em 2016, a gente tem, então, a primeira pesquisa na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, né? Em 10 anos. E a cocriação do Me Representa, que nós vamos falar mais adiante, mas é um espaço também aí de aproximação entre eleitores e candidatos, né? E também, em 2016, a partir do voto, rolaram alguns grupos focais sobre voto nulo. Em 2017, teve pesquisa nas paradas de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e Tiradentes, em Minas Gerais. Teve o experimento comportamental na FGV Rio, que foi uma experiência muito mais de pesquisa mesmo, né? Pensando na qualificação dos nossos membros para fazer pesquisas e produzir dados. Tiveram 2 dissertações de mestrado sobre o VOT em 2017. Então, o VOT começa a ser, né, reconhecido, lembrado nesse ponto pela academia. Em 2018, rola, então, algumas palestras, né, em universidades para contar sobre o que vem sendo feito. Rolou um mapeamento das 140 candidaturas LGBTs para o cadastro Não Me Representa, né? E teve uma disputa, que também nós vamos falar mais adiante, sobre o nome social no título de eleitor, que foi uma mobilização aí que partiu do voto, em especial da Évora, né, maravilhosa. E em 2019, então, tem uma formação para candidaturas LGBTs e a 21ª Bienal Sesc Vídeo Brasil, onde a gente coloca, então, uma instalação
e surge o Poupa Trans, né, que teve o objetivo de auxiliar pessoas trans no processo de retificação nome e gênero, e dentro dessa instalação que se chamava Vossoroca, né, pensando que a Vossoroca, na geologia, ela provoca uma erosão e cria um vale, né? Então a ideia era criar um vale dentro do SESC, né, no sentido de ocupação do espaço mesmo. E para também sempre lembrar e refletir sobre isso, né, que a gente tem vulnerabilidades por conta de quem nós somos, ou seja, são específicas, né, não é geral, não é pessoas em geral que sofrem, pessoas da nossa comunidade, e nós estamos exigindo políticas públicas que deem conta, então, da nossa questão. Évora, passa a bola. Beleza, obrigada, Rafa. Então, o VOT, como vocês viram aqui no histórico, né, do VOT LGBT, a gente tem um histórico de começar a fazer pesquisas com a população LGBT e a gente aproveitava os espaços das paradas, né, da Parada do Orgulho, das paradas e caminhadas, né, Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, Caminhada das Lésbicas e Bissexuais aqui em São Paulo, Marcha Trans, que também aconteceu aqui em São Paulo. A gente aproveitava esses espaços que congregavam corpos LGBTs para fazer pesquisa, que é uma coisa que o poder público não faz, né? Então, a gente não tem dados sobre a população LGBT, sobre questões de saúde LGBT, a gente não tem essa produção de dados, a gente acaba tendo que a própria sociedade civil fazer seus dados. Né? Vocês conhecem os dados ali, né, que também a Rafa mostrou, esse gráfico aqui, os dados sobre homicídio de LGBTs no Brasil é dado do Grupo Gay da Bahia, né, do GGB. Então, assim, é a sociedade civil, somos nós mesmos LGBTs, enquanto sociedade civil, que estamos produzindo dados para entender melhor quem somos, né? E como vocês estão assessorando candidatos, ou vocês são candidatos, né? A gente quis trazer um pouco desse balanço desses anos de pesquisa, né? A gente está desde 2016 fazendo pesquisa, a gente fez pesquisas online também, com pessoas do Brasil inteiro, então não foi só na parada. Então agora o que eu vou apresentar para vocês é uma série de dados que foram compilados a partir dessa experiência, desses já 4 anos de pesquisa do VOT LGBT, né? O VOT LGBT está fazendo 6 anos de existência e 4 anos produzindo dados. Então, eu vou apresentar algumas coisas para vocês, porque talvez isso possa servir como material para vocês pensarem em propostas de políticas públicas voltadas à população LGBT, ou dentro das propostas mais amplas de políticas públicas que vocês possam pensar na campanha de vocês, né? Para vocês terem esse olhar mais atinado também para as necessidades da população LGBT. Então, eu vou fazer aqui um balanço desses anos para vocês, tá? Primeiro, são 10 dados que eu vou trazer para vocês, tá? São 10 fatos, vamos dizer assim, que eu vou trazer para vocês a partir dessas pesquisas. Primeiro que ser LGBT não significa que somos todos iguais, né? Temos vulnerabilidades diferentes. A vulnerabilidade das pessoas trans é muito diferente das pessoas gays, das pessoas, né, lésbicas, enfim, gays e lésbicas cis em relação às trans. Então, assim, a gente precisa entender também onde é que está a nossa diversidade aqui, né? E aí, o que eu trouxe para vocês, esse gráfico aqui foi feito a partir de uma pesquisa que o VOT LGBT fez sobre a pandemia, uma pesquisa que foi lançada há pouco tempo, teve mais de 10 mil pessoas que responderam essa pesquisa do Brasil inteiro, e a gente consegue ver, em relação à identidade de gênero, quem que está sofrendo mais o impacto da pandemia? São as pessoas trans, né? Em relação à raça, porque nós também não somos só LGBTs, nós somos LGBTs brancos, negros, indígenas, né? Então a gente também tem vulnerabilidades distintas dependendo da nossa raça. E aqui a gente viu as pessoas LGBTs pardas, pretas e indígenas têm uma vulnerabilidade maior do que as pessoas LGBTs brancas ou amarelas. Né? Então, a gente fez aqui um grau de vulnerabilidades, né, em relação à pandemia. Com relação à nossa orientação sexual, quem é que está sofrendo mais impacto, né, no campo da orientação sexual? São as pessoas bissexuais, seguida das lésbicas, seguida das gays. Né? Então, a gente consegue ver aqui que esse grupo que essas bolinhas que estão mais nesse fundo cinza escuro, né, são aqueles que dentro do índice de vulnerabilidade estão sofrendo maior impacto da pandemia.
Então, não somos todos nós que estamos sofrendo igualmente. Estamos sofrendo com a pandemia, mas estamos sofrendo de formas distintas. Então, a gente também precisa compreender a nossa diversidade dentro da nossa unidade enquanto movimento LGBT, né? Então, são pessoas trans, pardas, pretas, indígenas e bissexuais que estão num grau de vulnerabilidade maior, né? Um outro dado que também saiu dessa pesquisa o maior impacto que essas pessoas estão tendo com a pandemia é a questão da saúde mental, né? Então, saúde mental não é algo menor, né? Ele é um problema que precisa ser pensado. A gente tem vários relatos de pessoas que estão cometendo suicídio na pandemia, né? Então, e esse suicídio ele é mais recorrente entre as pessoas trans também. A gente tem que ter atenção ao estado de sofrimento mental que o isolamento, que a falta de trabalho, que o desemprego pode trazer para a gente. Então, 54% das pessoas, dessas 10 mil pessoas que responderam à pesquisa, disseram que estão precisando de apoio psicológico. 48% relataram que o maior impacto da pandemia foi a questão da saúde mental. Então, a gente precisa pensar também dentro da estrutura das políticas públicas, como, por exemplo, dos CAPs, né, dos CAPs, dos atendimentos, do serviço de atendimento social, como é que a gente absorve essa demanda também de sofrimento mental da população LGBT, pensando também que os psicólogos, né, os psicanalistas precisam ter uma sensibilidade também para atender esse público, precisam ter uma certa capacitação para atender esse público, para não pensar que são problemas menores ou que são, né, para não sofrer dentro do atendimento psicológico da saúde pública mais um momento de violência, né? Um terceiro fato que a gente traz a partir das pesquisas da pesquisa da pandemia é a questão da sociabilidade, né? Com o isolamento social, muitas das LGBTs tiveram que ficar em casa. E as casas não são espaço seguro. As casas são espaços de violência. O convívio familiar, muitas vezes, é um convívio violento, né? Então, 39% das pessoas entrevistadas relataram aumento de problemas relacionados à sociabilidade, né? Então, ao convívio, porque uma coisa é quando não tem pandemia e você pode encontrar seus amigos, você pode fazer parte de um coletivo, encontrar presencialmente, você pode ir na balada, você pode fazer trocentas mil coisas junto da sua família escolhida, né? Do seu grupo de amigos, Agora, quando a gente está num contexto de isolamento social, a gente fica trancado dentro de casa com pessoas que muitas vezes não nos reconhecem, não temos espaço para falar quem somos, isso causa, né, tá super relacionado à falta de espaço de sociabilidade da pandemia com o sofrimento mental também que a gente estava falando no slide anterior, né? Quando a gente fez uma pesquisa da Parada do Orgulho LGBT em São Paulo e em BH, 47% das pessoas entrevistadas, isso nas paradas de 2019, né, ano passado, 47% disseram que sofreram LGBTfobia em casa. Então, é um outro dado de uma outra pesquisa que mostra o quanto que o espaço de casa é violento. E isso se soma a uma série de dados também em relação à população trans, né? Então, muitas vezes são população trans e LGBT também, né? Mas principalmente a trans, são expulsos de casa, são expulsos da escola, são expulsos de... Então, assim, mesmo num contexto não pandêmico, uma das políticas públicas que a gente tem que pensar para a população LGBT é ter espaços saudáveis de sociabilidade, né? Espaços acolhedores de sociabilidade. Então, não só de casas de acolhimento para pessoas que foram expulsas de casa, mas também centros culturais, atividades culturais, né, espaços de encontro, enfim, espaços em que essas pessoas possam conviver juntas, né? Nas suas novas famílias de amigos, né? Entre aspas, né? Bom, acho que tem um quarto fato também que vem dessa pesquisa da pandemia que a gente fez, é que quem está sendo demitido primeiro, né, entre as pessoas demitidas, são pessoas LGBTs. Então, a taxa de desemprego, o risco de desemprego é maior entre a população LGBT.
se você já está no ambiente de trabalho, vão pensar em quem demitir primeiro, então vão pensar em demitir pessoas LGBTs. Então, assim, também pensar em políticas de incentivo ao trabalho, de espaços de trabalho, né, acolhedores a pessoas LGBTs, de pensar em treinamentos para empresas, né, de como lidar com pessoas LGBTs, tirar esse espaço de não fazer com que o espaço de trabalho seja mais um espaço de violência, né? Se a gente tem também dado da sociedade civil, né? Se a gente tem 90% das pessoas trans, das mulheres trans trabalhando como profissionais do sexo, não tem muito menos a ver com o mercado, com uma escolha necessariamente do que mais com uma imposição, às vezes, do próprio mercado de trabalho, de você não ter espaços acolhedores a corpos e corpas trans, né? Então, acho que a gente tem que pensar nesse ponto também, né, de empregabilidade. Um quinto ponto de dados é que LGBTs sofrem mais assédios, proporcionalmente ao restante da população. Isso daqui veio de uma pesquisa que a gente fez em 2018 no Carnaval de Rua em São Paulo. A gente foi para vários bloquinhos de carnaval com um perfil mais LGBT e com um perfil mais hétero, né, hétero cis, e a gente foi nesses bloquinhos de carnaval e fez essa pesquisa. E a gente descobriu o quê, né, entre as pessoas entrevistadas? Se a gente considerar um homem hétero, cis, né, em comparação a ele, homens gays e bissexuais cis sofrem 4 vezes mais violência. Então, em relação a um homem hétero, cis, um homem gay ou bissexual, também cis, vai sofrer 4 vezes mais violência, né? Em comparação a esse mesmo homem cis hétero, as mulheres hétero, né, cis, vão sofrer 6 vezes mais violência. As mulheres cis lésbicas e bissexuais vão sofrer 7 vezes mais violência. E as mulheres trans vão sofrer 10 vezes mais violência. Então, não é que a gente está falando abstratamente sobre a questão da violência, né? A gente tem dados, inclusive, sobre o carnaval, né? Dados sobre o perfil das pessoas que vão para o carnaval e o tipo de violência que elas acabam sofrendo, né? Então, acho que aí tem um ponto importante também nessa percepção da violência e que políticas a gente precisa pensar, né? Então, que abordagem delegacias deveriam fazer ou que políticas de segurança a gente deveria fazer em eventos públicos, né, de grande concentração de pessoas, enfim, acho que campanhas de conscientização, né, não é uma coisa que vem do campo feminista, mas que também serve para o campo LGBT e etc., né? Um sexto dado que a gente traz, também relacionado a esse diagnóstico, essa entrevista com 10 mil pessoas LGBTs na pandemia, é que a gente precisa desmistificar quem somos, né? Muitas vezes se tem a ideia de que ser LGBT é contrário a ter religião, ou que ser LGBT é contrário a ser cristão. E não é, né? Se a gente olha para o perfil da população LGBT, a gente tem LGBTs que são religiosos, né? Então, aqui a gente teve dados de 35% são cristãos, né? Bastante, gente. A maior população LGBT, a maior parte da população LGBT é cristã. Então, a gente está falando de pessoas que são evangélicas, que são católicos, né? Que são kardecistas, que são espíritas, né? Em segundo, a gente tem pessoas que não têm nenhuma religião, ok, 33%, né? Pessoas ateias ou agnósticas, também, 21%. Né? Se a gente somar não tem nenhuma religião com ateias e agnósticas, talvez fique uma proporção bastante grande em comparação à população brasileira em geral. A população brasileira é proporcionalmente mais religiosa do que a gente, mas a gente também ou pode ser, né? Então podemos ser o que quisermos, inclusive cristãos. Em relação à população de matriz africana, tem uma maior presença de pessoas LGBTs em religiões de matriz africana do que na população geral brasileira também, e tem 10% que são de outras religiões, budismo, judaísmo, enfim, outras religiões, tá? Isso é importante porque muitas vezes a gente cria também na esfera pública esse fla-flu, né, entre religião e LGBT, né? Ou às vezes até em material de campanha, ou enfim, a gente cria essa oposição, né? Como se fosse a gente essencializa essa oposição de ideias quando na verdade não são. Então, tratar o mundo de uma forma mais complexa, né, e questionar também o espaço da religião como sendo um espaço que precisa ser acolhedor à população LGBT, uma vez que existem LGBTs que são
religiosos, eu acho que é importante também da gente pensar. Ponto 7, né? Esse ponto 7 tem a ver, na verdade, com dados que são sendo produzidos pelo IBGE de modo geral, né? Em 2015, houve o reconhecimento da possibilidade de casamento entre casais homoafetivos, né? E aí vocês podem ver aqui nessas barras que de 2015 para 2018, vocês estão vendo como aumentou os casamentos? Aqui é só casamento LGBT, tá? O rosa é a soma de casamentos de mulheres, que é o verdinho, com casamentos de homens, tá? Então, somando os dois, dá o rosinha, né? Mas vocês estão vendo que, a partir de 2018, teve um boom de casamentos, né? Por que isso aconteceu, né? Por que as pessoas resolveram todas casar em 2018, sendo que já tinha possibilidade de casar antes? É por conta de um avanço, né, de um discurso extremamente conservador, de uma ameaça de direitos já conquistados, medo, né, de perda de direitos. Então, a gente teve esse fenômeno de aumento bastante grande de pessoas que se casaram depois das eleições, né, ou ali no contexto das eleições, porque a gente estava num contexto de acirramento também de discurso LGBT-fóbico. Da nossa pesquisa, né, da pandemia, 34% relataram que 34% dos que casaram relataram que casaram depois das eleições, né, por conta desse impacto do Bolsonaro, das eleições do Bolsonaro. Ponto 9, né? A gente, assim, isso foi uníssono em todas as pesquisas que a gente fez de campo. Somos contrários ao Bolsonaro. Não queríamos o Bolsonaro quando ele era candidato, não aprovamos o governo do Bolsonaro depois que ele foi eleito. E isso é expressivo, a gente está falando de 98%, né? Então, 98% não votou dos entrevistados nas paradas, não votaram no Bolsonaro nas eleições e 98,7% reprovam o governo do presidente Bolsonaro, né? E isso não tem a ver com uma rejeição absoluta à política de modo geral e políticos de modo geral, porque a gente pode observar que em relação à avaliação dos governos estaduais, há uma aprovação de 75%. Então, a gente está falando de uma rejeição ao presidente, né? A esta pessoa, a essa figura, e não necessariamente uma rejeição à política de modo geral, tá? Além disso, segundo dados que a gente coletou na parada de São Paulo e de Belo Horizonte, nós somos contra a legalização das armas, né, do porte de armas. Então, 90% das LGBTs entrevistadas em São Paulo e em BH são contra o porte de armas. E por que será que a gente é tão contra, né, o porte de armas? Talvez seja porque justamente nós somos alvo de violência, né? Essas armas são apontadas contra nós. Então, 64% das pessoas que a gente entrevistou já conheceu alguém que morreu por arma de fogo, certo? Então, isso pode ser um dado explicativo de porquê, né? Um décimo ponto, e isso tem a ver com o Me Representa, que a Rafa vai contar daqui a pouquinho, é o seguinte, aquilo que eu estava falando no começo, né? Será que eleger mais LGBTs ou querer mais LGBTs na política faz avançar as pautas LGBTs ou não, né? Mesmo se não fizesse avançar as pautas LGBTs, ter mais LGBTs na política seria importante simbolicamente, né? Para você ter mais pessoas LGBTs ocupando espaços de poder, para abrir espaço para que outras pessoas LGBTs se candidatem também no futuro, tenham esse sonho, né, de ocupar o espaço público, o poder público. Então, representatividade de corpos por si só já é importante. Mas os dados que a gente levantou a partir do Me Representa mostram que pessoas LGBTs defendem mais as pautas LGBTs do que pessoas não LGBTs, né? Então, como que a gente chegou a esse dado, né? Em 2018, Me Representa, que é uma plataforma de cadastro de candidaturas, né, para aproximar candidaturas que acabam respondendo publicamente a perguntas de direitos humanos, se posicionando sobre elas e permitindo que eleitores escolham esses candidatos em função das respostas deles em relação a pautas de direitos humanos. A gente abriu em 2018, a plataforma existe desde 2016, mas a gente abriu em 2018 a possibilidade dos candidatos se autodeclararem. Então, os candidatos dizerem, olha, sou mulher, sou negra, sou LGBT, né? E aí, na medida em que a gente abriu essa possibilidade de autodeclaração, a gente conseguiu cruzar a informação sobre qual é o meu corpo e quais são as pautas que eu defendo. Então, quando a gente conseguiu cruzar essas informações, a gente descobriu o quê?
que, por exemplo, em relação ao projeto Escola Sem Partido, né? 85% das LGBTs é contrária ao projeto Escola Sem Partido. Por quê? Porque sabe que o projeto Escola Sem Partido não está respeitando a ideia de você levar ensino sobre respeito à identidade de gênero, à sexualidade para as escolas. Né? Então, 85% das LGBTs eram favoráveis ao ensino, né, de respeito à identidade de gênero e sexualidade nas escolas. E 61% das pessoas dos candidatos não LGBTs é que eram favoráveis. Então, olha essa diferença. É a diferença de 61 para 85. Então, candidaturas LGBTs são mais favoráveis à pauta LGBT. Né? O outro ponto aqui que a gente levantou é em relação a pessoas trans e travestis poderem usar o banheiro que quiserem. Né? Vocês terem uma ideia, 97% das candidaturas LGBTs inscritas na plataforma do Me Representa eram favoráveis a essa pauta. Já as candidaturas não LGBTs, 63%. Olha a diferença, é mais de 30%, né? De diferença entre não LGBTs e LGBTs. Então, para além da representatividade de corpos ser importante, por si só, essa representatividade de corpos, em geral, leva a uma maior representatividade de pautas. Então, a gente está brigando para ter uma política mais diversa, porque isso também faz avançar direitos. E esse dado aqui foi extraído a partir de 900 candidaturas inscritas na plataforma do Me Representa nas eleições de 2018. Candidaturas ao Legislativo do Brasil inteiro, de 34 dos 35 partidos políticos. Então, a gente é um dado inédito, não existe esse tipo de dado produzido em nenhum outro lugar. Esse é um dilema da ciência política, que é um dilema histórico já, né? De muitos anos já. Então, assim, a gente, porque eles não tinham esses dados de candidaturas, a gente tem, e a gente está mostrando. E não só LGBTs são mais favoráveis às pautas LGBTs. Pessoas negras são mais favoráveis às pautas do movimento negro do que pessoas brancas, do que candidaturas brancas. Mulheres são mais favoráveis às pautas de mulheres do que candidaturas de homens. Então, a gente tem que começar a debater a importância disso. Pra vocês terem uma ideia, a gente fez 22 perguntas de direitos humanos relacionadas a gênero, sexualidade, raça, mas também relacionadas a outros temas. Meio ambiente, corrupção, a gente fez várias perguntas, né? Das 22 perguntas que a gente fez, as mulheres foram mais favoráveis a 16 temas de direitos humanos em relação aos homens, né? Então, a gente precisa trabalhar esses dados, tá? Então, representatividade é importante e a gente tem que pensar a interseccionalidade também nas eleições. Então, às vezes, vocês, né, que estão assessorando ou que são candidaturas de mulheres, LGBTs, negras, vocês podem trazer esses dados a favor de vocês, para dizer, a gente representa mais, sim, né? Não só para os nossos corpos, mas também porque a gente leva essas pautas mais adiante do que outros grupos, né? Então, esses são dados, né? É um balanço do que a gente fez ao longo desses 4 anos de pesquisas, né? E, portanto, né, ninguém pode defender melhor os nossos direitos do que nós mesmas, né? Então, vão com tudo para as eleições, né? Porque é de vocês, tá? E aí eu passo a bola para a Rafa continuar aqui. Exato, né, gente? Ninguém melhor do que a gente mesma para pautar as nossas questões, né? Isso não é um individualismo, isso é conhecimento de causa, né? E sobre, especificamente, então, esses cargos públicos que nós comentávamos, onde não temos muita representatividade, né, nem de corpos e nem de pautas, a gente sabe que a gente está em todos os lugares, né? Mas a gente poderia estar mais na política, né? Onde dos 81 senadores, só um é abertamente gay. Dos 513 deputados federais, só 2 são abertamente gays. E em 2018 tivemos uma grande alegria de eleger 3 deputadas estaduais trans, né? 2 em São Paulo e uma em Pernambuco, todas em coletivas, né? Passa, por favor, Évora. Obrigada, Flor. E aqui uma vitória muito grande que nós tivemos.
a partir, né, do VOT, é sobre o título de eleitor para pessoas trans, né? A gente vivia sempre aquela demanda, né, aquele constrangimento com relação aos nossos documentos, e aí por uma força da natureza que Évora personifica nesse mundo, né, a partir de uma indignação dela muito forte quando ela foi votar nas eleições para vereadora, e percebeu que a vereadora trans que ela ia votar estava concorrendo com o nome morto dela, né? Isso causou uma revolta muito grande. Então, ela, assim como junto com outras pessoas, começam a se mobilizar. E essa mobilização dentro do judiciário chegou até as cortes mais altas, até que eles decidiram, né, que pessoas trans poderiam usar o nome social no título de eleitor, e foi, inclusive, antes, né, do processo de retificação, né, se eu não me engano. Ou foi meio que concomitante, né? Foi no mesmo dia. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi de manhã e a do Supremo Tribunal Federal foi à tarde. Arrasou. Foi até no timing. Isso vale, então, tanto para pessoas que queriam votar, tanto para quem fosse se candidatar, né? Valeria, então, o nome social respeitado nesse processo. Tem um dado interessante, é que em 36 dias, 6.256 eleitoras e eleitores incluíram seu nome social no seu título de eleitor e retificaram seus gêneros nos títulos, né? Ainda para as eleições de 2018. E, segundo ali o TSE, né, naquele ano, mais de 9.900 pessoas trans estavam utilizando do nome social no seu título, né? Isso pode parecer um número pequeno diante a proporção geral, mas isso tem um impacto significativo muito grande, né? Agora você me ouve bem? Deu um probleminha no áudio? Tá chiando um pouquinho. Tá bom, eu acho que eu vou falando então mais devagar, talvez. Você pode passar para mim um slide, Débora? Obrigada, Flor. E sobre o Me Representa, que nós comentávamos antes, né, é uma iniciativa de algumas organizações, né, junto do VOT e outros que nós falaremos melhor adiante, que se coloca como uma plataforma mesmo, né, de match eleitoral entre candidaturas e eleitorado, né, pensando em criar um filtro, né, de quê? De candidaturas orientadas a direitos humanos e que dá maior visibilidade para algumas identidades, em especial mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTs, e depois passamos a também dar visibilidade a candidaturas coletivas, né? Tivemos mais de 3 milhões de acessos e 400 mil usuários na plataforma, sendo que 70% eram de mulheres, né? Tivemos, em 2018, 923 candidaturas inscritas de 34 partidos, na época eram 35, então uma abrangência bastante grande, e de todos os estados, né? E em 2018, um outro dado que chama atenção é que as 30 candidaturas mais visualizadas, dentre elas 28 delas eram pessoas negras e LGBTs. E receberam em torno de 2 milhões e 700 mil votos. Então, é uma plataforma que vem conquistando públicos e que vem fazendo jus ao que se propõe, né? Que é criar uma ponte entre candidaturas que são marginalizadas no processo eleitoral com um eleitorado que também deseja se ver representado nos espaços institucionais, né?
Se puder passar para mim. Tem fone. Se piorar muito o áudio, vou me avisando, por favor. Ô, Rafa, eu acho que não é nem questão do seu fone, eu acho que é uma questão de conexão, porque tá picotando a sua fala, entende? Vou tirar o vídeo. Tá de boa agora? Melhorou. Acho que agora tá, Rafa. Então, certo. Vou tentar falar mais devagar. Pessoa ansiosa, né? Não, Fala agora correndo. tá ótimo o som. Vai na sua. Então arrasou. Então arrasou. E já que estamos aqui, né, com pessoas implicadas em candidaturas, né, seja a própria candidata, seja a pessoa que está junto de alguma candidata, a gente faz um convite, então, nós do Vote, a se manter atualizados, né? A gente, então, vai manter ali uma rede de newsletter, né? Para avisar quem vier a se inscrever, você pode entrar no site, vai encontrar esse aviso e ali no botãozinho Quero receber os avisos, né? A gente, então, vai mandar para vocês quando as inscrições para a plataforma do Me Representa estiverem abertas, né? É muito importante, então, também esse papel de divulgar, né? Fazer com que essa plataforma que vem aí colaborando para candidaturas, né? Que são estruturalmente marginalizadas, têm visibilidade, então todos ganham, né? Évora, se puder passar para a gente. Obrigada. E aí estão, então, as organizações que até então compõem o Me Representa. O Vote LGBT, da onde eu e Évora viemos aqui, né, falar em nome. A Defende, ou Rede Feminista de Juristas, da qual a Évora também faz parte. A Rede Blogueiras Negras. A Fundação Cidadania Inteligente e Mulheres Negras Decidem. E, se puder passar para a gente, Évora. Aqui, então, nossos contatinhos, né, caso queiram manter contato, né, nossas redes, nosso e-mail, enfim. Também coloco ali as minhas redes à disposição, né, para quem quiser, enfim, continuar trocando, colaborando, né, a gente tem aí alguns acúmulos, né, para fazer com que essas candidaturas ganhem corpo, ganhem vozes, né, pelo Brasil. E, gente, obrigada. Acho que é legal a gente falar que a ideia, então, quando a gente faz o Me Representa, né, vindo do voto LGBT, porque é que em 2014 a gente começa o voto LGBT só com a pauta LGBT, né? Então, só pensando representatividade LGBT. Quando chega em 2016, a gente fala o que nos exclui da política é a mesma raiz que exclui mulheres, que exclui pessoas negras da política. Então, a gente tem que se associar. A gente tem que trabalhar juntos, né? Então, o que nos motivou a ajudar, enquanto Voto LGBT, a construir o Me Representa, que hoje também é uma ONG, é justamente como é que a gente faz para garantir representatividade, né, de grupos minorizados. A gente não gosta da palavra minoria, a gente usa minorizado. Por quê? Porque se a gente pensar mulheres, pessoas negras, LGBTs e indígenas no Brasil, a gente é maioria absoluta, a gente é mais de 70% da população, então não tem como falar que a gente é minoria, nós somos grupos minorizados, né? Nós somos propositalmente excluídos dos espaços de poder, então a gente precisa lutar em associação, né? Então, por isso que a gente se junta. Também não adiantava nada a gente ficar falando da boca para fora. A gente quer representatividade e diversidade na política, mas a gente mesmo não ser, né? Então, quando a gente constrói o Me Representa, é isso. Vamos juntar, então, o movimento de mulheres negras, LGBTs, quem está pensando em tecnologia cívica, vamos juntar
e vamos construir isso. Então, é interessante a gente começar a pensar uma política interseccional, né? Efetivamente interseccional, né? Que seja feita por pessoas diversas, né? E defender isso. Então, acho que a gente também gosta muito das experiências de mandatos coletivos. Não sei quantos de vocês estão fazendo mandato coletivo, mas acho que mandato coletivo é um pouco essa ideia também, né? Como é que a gente junta pessoas com diferentes trajetórias, vinculadas a diferentes movimentos, e potencializa uma candidatura que, a princípio, talvez não conseguiria ganhar voto sozinha, mas que, de forma associada, consegue um sucesso eleitoral maior, né? Então, a gente fica aqui super à disposição para responder perguntas de vocês. Eu vou mandar aqui um link, que é o link de quem quiser receber a newsletter do Vote LGBT e receber em primeira mão a informação de quando Me Representa vai estar pronto, né? Como a Rafa mostrou, a gente teve um sucesso muito grande nas eleições passadas, foram mais de 3 milhões de visualizações na plataforma, né? A gente não está ligado a um partido nem nada, nós somos suprapartidários, é uma plataforma totalmente aberta para candidatos do Legislativo do Brasil inteiro, de qualquer partido político. O compromisso é responder publicamente a pautas de direitos humanos. Então, vai conseguir terminar o cadastro no Me Representa todos aqueles que toparem responder abertamente todas as perguntas, né? Porque a gente quer que os eleitores tenham essa ferramenta para encontrar em quem votar, né? Então, acho que é isso, estamos à disposição aqui para as dúvidas. Eu vou colar o link aqui para vocês. Eu vou revisar direitinho as perguntas todas que vocês fizeram, mas para quem perguntou se os slides vão estar disponíveis, a gente vai passar agora para a Aliança Nacional LGBT os slides, mas vocês estão vendo que a qualidade do gráfica, né, tá uma resolução menor. A gente vai fazer o upload da versão dos 10 fatos que eu mencionei para vocês com uma resolução gráfica melhor no site do Vote LGBT logo em breve. A gente vai mandar também pela newsletter e vocês podem sim usar como material de campanha. Foi feito justamente para isso, para vocês terem subsídio, terem informações para usar nas eleições, tá? Obrigada. Que bom, gente. Olha que aula espetacular. Eu basicamente não conhecia o trabalho do Vote LGBT e do Me Representa. Eu sou mineiro, moro aqui na região metropolitana de BH, moro na cidade de Sabará, mas eu não conhecia o trabalho de vocês. Eu fiquei conhecendo a partir da minha atuação dentro da Aliança. Parabéns, meninas. Foi uma aula espetacular. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês pudessem se manifestar, que vocês pudessem fazer as suas perguntas. Eu acredito que esse tipo de trabalho, no qual nós mesmos falamos por nós mesmos, é uma forma muito mais sincera e muito mais coerente de nós mostrarmos quais são as nossas pautas, né? As nossas exigências, podemos falar assim, para que ninguém fale por nós, né? Eu ouvi uma frase de uma pessoa uma vez assim, nada sobre nós sem nós. É basicamente isso. Então, acho que essa deve ser uma frase do movimento negro, né? Que é o movimento negro que está puxando isso, né? Pois é, tipo, nada sobre nós sem nós, ou seja, nós precisamos de pessoas aliadas, eu concordo, sim, de forma grandiosa com a Évora e com a Rafa, nós precisamos ter pessoas aliadas exatamente para a gente furar essa bolha de nós nos cercarmos apenas de pessoas do nosso meio, da nossa própria bolha, mas nós precisamos construir uma sociedade que seja aliada à nossa causa. Nós precisamos de uma sociedade aliada. Por isso que o curso aqui foi aberto a também candidaturas heterossexuais, candidaturas, né, de pessoas aliadas. Então, é exatamente como uma forma do que a Évora disse junto com a Rafa. Nós precisamos furar essa bolha para trazer as pessoas aliadas para junto de nós. Porque a gente viveu durante muito tempo no cenário político aquela briga do nós contra eles, né? As nossas pautas contra as pautas de vocês. Mas não, por que as nossas pautas também não podem ser as pautas deles, né? Vamos colocar assim, por que as pautas dos direitos humanos e das pessoas minorizadas, como a Évora me ensinou aqui hoje, né? E nos ensinou aqui hoje, por que as nossas pautas não podem ser as pautas de todos?
por que a gente precisa carregar esse discurso, né, do sempre, das nossas pautas são contra as pautas de vocês. Exatamente esse é o cenário que nós precisamos construir a partir dessas eleições, porque senão nós vamos ser engolidos pelos discursos nazifascistas, né? Vamos colocar assim, né? É basicamente isso. Meninas... Esse me permite um comentário. É muito importante que a gente também sempre se mantenha criando modelos de interpretar as tensões, né? Interpretar aí esse jogo de forças da política, né? Entendendo como que cada elemento cultural, moral, ideológico constitui aí algum peso, né, nesse jogo muito louco, né, da política, né? E aí um caso recente, por exemplo, que é o dessa menina que teve a interrupção de gravidez concedida pela justiça por conta, enfim, do abuso, do estupro, que, enfim, né, é um caso que acho que a maioria sabe, né? Não gosto nem de ficar comentando, mas ele nos mostra, né, como que um assunto que é sobre direitos humanos básicos, fundamentais, né, eles podem ser tensionados a um nível muito, assim, passando do nível do absurdo, né? Quando pessoas ditas pró-vida, elas se juntam na frente do hospital protestando, né? Fazendo pressão na família, né? Quando membros do poder público do alto escalão, pensam, pessoas que estão na alta burocracia de Estado, revelam o nome dessa criança, né? Publicamente, fazendo, de novo, esse pânico moral, né? Com um tema que, assim, não deveria nem ser uma questão, né? Assim, a gente deveria estar lamentando, né, sobre o quanto nós falhamos enquanto sociedade, né, de permitir que esse tipo de coisa acontecesse e continue acontecendo apesar de tudo, né? Então, um tema que é básico de direitos humanos fundamentais, né, que era conceder a essa menina de 10 anos, né, que passou por violações muito horríveis, né, para que ela tentasse sair desse ciclo de violação. Quando ela tenta sair desse ciclo de violação, uma das forças políticas ela se posiciona de um jeito que, né, para mim é muito para além de partido, para além de ideologia, né? Isso passa questões humanitárias, né? Então é sempre importante que a gente se mantenha, não vou dizer racional, porque eu não acho que razão e emoção são coisas opostas e separadas, né? Eu acho que a gente pode superar esse binarismo, mas se manter bastante crítica, né? Olhando como que o poder hegemônico atual utiliza do nosso corpo e das nossas necessidades que foram tão negadas para criar espantalhos contra a gente, né? Enfim, senão vou começar a palestrar de novo. Basicamente isso. Parabéns, Rafa. É uma fala extremamente pertinente e muito importante. Então, vamos partir para as nossas perguntas. A primeira pergunta que eu recebo aqui é do Marcos Heleno. O Marcos pergunta: como estão as pesquisas agora nas eleições de 2020, meninas? Primeiro, vocês preferem que eu faça as perguntas em bloco ou posso fazer uma por uma? Acho que pode ser uma por uma. Então vamos lá. Tá aí a pergunta do Marcos. Então, Marcos, como você pode imaginar, no contexto da pandemia, nem parada teve, né? Então, a gente não podia fazer a pesquisa presencialmente. Então, o que a gente fez foi realmente essa pesquisa online, que a gente conseguiu mais de 10 mil participantes, essa pesquisa do diagnóstico do impacto da pandemia sobre a população LGBT. Essa pesquisa também foi inovadora, porque não tinha dado nenhum sobre o impacto da pandemia sobre a população LGBT, a gente que fez. Então, de novo, né, o quanto que a própria sociedade civil que tem que tirar da cachola a ideia, a pesquisa, o recurso, seja lá o que for, e fazer acontecer, né, das pesquisas. Mas a gente não quer nunca abandonar o trabalho de campo, é muito trabalhoso, mas é muito divertido também, a gente aprende horrores, né, e vê as reações das pessoas às perguntas, a gente sempre volta, né, das pesquisas de campo, que é um survey, uma operação gigantesca, né? Um monte de gente espalhada, a gente volta contando causos e várias coisas, e para a gente foi um processo constante de descoberta, né, de quem somos, né?
Então, pensa que em 2016, quando a gente fez a primeira pesquisa, a gente viu que tinha uma rejeição, tinha uma adesão muito grande às pautas do movimento LGBT. Então, as pessoas gostavam dos temas que o movimento LGBT levava adiante, criminalização da LGBTfobia, respeito nas escolas, todos esses temas, todo mundo praticamente gabaritava esses temas, né? Gostava desses temas, mas a rejeição política era gigantesca, né? Então, em 2014, quando o Vote LGBT surgiu e nem tinha pesquisa, a gente nem se falava muito em candidatura abertamente LGBT, né? A gente tinha, sei lá, Jean Willis e olhe lá, né, em termos publicamente, né, de falar que é LGBT. Então, a gente chegar em 2018, eu sinto como se a gente tivesse ganhado uma pauta, sabe? Como se a gente tivesse ganhado, o movimento social ganhou no sentido de dizer representatividade importa sim, a gente vai disputar o espaço político, tem que ter LGBT, tem que ter trans, tem que ter sapatão, tem que ter gay, tem que ter gente LGBT na política e a gente vai estar lá. E não é fácil, é um processo difícil, penoso, né? Pode sofrer ataques e tudo mais. Eu super recomendo para vocês, não percam a aula da Tainá Yared, que é do Me Representa, e ela vai falar sobre o fenômeno de violência política, então assistam essa aula também. A gente não pode ser ingênuo, não é só ocupar por ocupar, né? A Marielle, ela teve presente na nossa plataforma em 2016 e ela foi assassinada. Então, a gente também levou um baque muito grande, né? A gente não pode, não tem que ser ingênuo de falar mais gente porque a gente quer uma política mais diversa e ponto, né? A gente tem que lutar muito para que esse espaço político seja minimamente acolhedor e respeitoso com quem entra ali, né? A gente tem Érica Malunguinho e Érica Hilton que sofreram um ataque transfóbico de um deputado estadual, dizendo que arrancariam pessoas trans à tapa do banheiro, entendeu? A Beyoncé, co-deputada lá também em Pernambuco, também sofreu ataque transfóbico. Então, assim, não tá fácil. Esse cenário que a Rafa desenhou, né? Eu acho que esse caso dessa menina de 10 anos é hiper emblemático do quanto que existe, sim, um projeto político ultraconservador, fundamentalista, de extrema-direita em curso no país. Porque quando as mulheres foram fazer manifestação no Ele Não, e a gente só não fez pesquisa no Ele Não, porque a gente estava lá se manifestando no Ele Não, a reação foi a seguinte, que o Bolsonaro tinha ganhado porque as mulheres foram para a rua. Gente, não tem... Eu ouvi isso, que a gente não, teve até interpretação do tipo, não pode fazer uma propaganda dizendo não na frase, né? Porque você tem que sempre fazer uma propaganda positiva da imagem que você quer e não daquilo que você não quer, porque senão você faz o que você não quer crescer. Falei, gente, onde é que vocês estão? Ou seja, o que aconteceu com essa menina? A gente gritou aos berros, a gente disse que isso ia acontecer, para todo mundo ouvir, né? E é sim questão política, não é só, é um médico, é uma menina, foi só uma pessoa que fez. Não é, isso é estrutural. A gente tem a secretária de Direitos Humanos e Mulheres, que está suspeita de ter divulgado informações confidenciais. A gente tem a Sara Inverno, que é de um grupo de bolsonaristas de extrema-direita, de promotores de discurso de ódio, divulgando onde é que essa menina estava. A gente teve 5 parlamentares em frente ao hospital tentando invadir o hospital. 5 parlamentares eleitos tentando invadir o hospital. Isso é política, isso é um projeto de poder, né? E, enfim, a gente tem as bases dos nossos dados das pesquisas para dizer que não é isso que a gente quer. A população LGBT não quer isso. A gente pode, eventualmente, ter um ou outro candidato LGBT que defenda tudo isso. Mas os dados que a gente tem, que é do geral, do cômputo geral, do cenário da população LGBT, não quer isso. A gente não quer Bolsonaro, a gente não quer armas, a gente quer mais direitos. Entendeu? Então, enfim, eu fui falando um monte de coisa, desculpa. Não, que isso, mas acho que a sua fala, ela responde exatamente aquilo que o Marcos fez, né, dentro, né, da pergunta. Como que estão as pesquisas? As pesquisas, ao meu ver, né, particularmente, elas estão muito pulverizadas, porque ainda nós estamos vivendo um momento de grande tensão política ainda, parece que a campanha não terminou.
né, desde as últimas eleições. Parece que a gente vive em um grande cenário de campanha política. E é falando sobre isso que o professor Luizinho, o pessoal de Mogi das Cruzes, pergunta o seguinte: vocês têm ideia de quantas cidades têm conselho LGBTI? E quantas cidades já existem políticas públicas para a população LGBTI? Super importante essa pontuação do professor Luizinho, viu, gente? Eu confesso que eu não tenho esse dado, né? Mas eu sei que, por exemplo, são poucos partidos que têm setorial LGBT, né? Então, eu sei que não é política pública, né? Não é conselho, então mas eu acho que a briga pela representatividade dos temas LGBTs, ela começa também dentro do quintal, né? Então, você vai se candidatar, você sabe por qual partido você está se candidatando? Esse partido, qual é o histórico desse partido com as pautas LGBTs? Né? Esse partido cria setorial LGBT? Tem setorial LGBT? Tem setorial de mulheres? Porque a questão é que se esse partido não tiver essas coisas, talvez ele não esteja dando prioridade às pautas LGBTs, né? Então, muitas vezes, aquilo que a Rafa mencionou, né? Tem um fenômeno aí de tokenização de candidaturas LGBTs. O que significa isso? Você pega a pauta que é nossa, a gente sempre quis representatividade de corpos. Aí vai lá, que não tem nada a ver com LGBT, pega uma ou outra pessoa representante do corpo para cumprir o corpo, mas sem nenhum compromisso com a pauta. Então, isso é tokenizar. Isso a gente está sendo usado, né? Então, dói muito para a gente quando a gente tem contato com candidaturas, né? Especialmente a gente teve contato com candidaturas trans, que disseram, eu fui usada pelo partido. O partido só queria que eu panfletasse. Eu nem recebi material de campanha. Meu material de campanha chegou um dia antes das eleições. Me botaram para panfletar e, na verdade, tinha mais destaque a foto de um cara do que a minha foto, né? Eu não recebi nenhuma grana, não recebi nada. Candidaturas laranja, né? Mulheres trans, né? Mulheres lésbicas, mulheres trans, vocês que vão se candidatar. Né, saibam que existe uma legislação no Brasil que diz que 30% das candidaturas tem que ser para mulheres. E, nas últimas eleições, o Judiciário brasileiro diz que 30% da grana tinha que ser para candidaturas de mulheres. Foi um recorde de candidaturas de vices. Não sei se vocês repararam. Vice-governador, vice não sei o quê, vice, um monte de mulher sendo vice. Nunca tinha tido tanta mulher vice. Por quê? Porque queriam que a grana fosse gasta na campanha do homem, que era quem se candidatava. Então, assim, tem muito candidatura laranja, né? Tem candidatura laranja desde quem nem sabe que foi candidata e acabou sendo usada para cumprir cota, até aquelas que realmente achavam que eram candidatas, mas que o partido não tá nem aí com você, né? Ou então, candidaturas que não souberam que receberam grana. A minha dica para vocês entrem num site do Tribunal Superior Eleitoral durante a campanha de vocês, chamado Divulga Candi. Esse site é o site oficial de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Lá vocês vão receber informação sobre quanto dinheiro foi depositado, quanto dinheiro o partido destinou para sua candidatura. E vejam se foi isso mesmo que vocês receberam para gastar. Porque senão vocês, mulheres, podem estar sendo usadas como caixa 2 de gênero. Que é o seguinte, eles botam dinheiro na sua conta, não te avisam, dão uns mingué aí pra você gasta, e aí depois não fazem a sua prestação de contas e você acaba sendo processada e não consegue se candidatar de novo. Porque você nem soube que foi processada porque o partido não fez sua prestação de contas. Então, assim, falei demais, mas assim, eu nem respondi a pergunta. Eu não sei, a resposta é eu não sei quantas cidades, né? Mas assim, os conselhos são extremamente importantes. A nossa Constituição de 88, ela prevê mecanismos diretos à participação cidadã, são os conselhos. Conselhos não são aberrações, não são coisas manipuladoras, nem nada disso. Conselho é mecanismo de participação direta da população e eles precisam ser criados, eles são importantes, mas é isso. Política se começa desde dentro do partido, né? A política de representatividade se começa desde dentro do partido até na ponta ali, quando você é eleito e consegue fazer passar decretos, né, leis e tudo mais. Então, mas desculpa, eu não sei a resposta. Não sei se a Rafa sabe. Também não sei, mas imagino que sejam pouquíssimos. Gregory, posso falar?
Pode, fala. Então, 2016, eu não me lembro onde que eu vi os dados, mas era o seguinte, 27 cidades brasileiras tinham conselho, e de 6 mil municípios, 27 cidades é muito pouco. Mas políticas públicas, pelo menos uma política pública, tinha mais ou menos 560 cidades. Então, às vezes, a gente luta muito pelo conselho, e o que está a gente conseguindo nas cidades brasileiras é uma política pública, às vezes por uma trans, uma travesti, às vezes por um gay, às vezes por uma lésbica, uma questão de protocolo de saúde, para atendimento de ginecologista, enfim. As políticas públicas existem. Só que esses dados, se não me engano, acho que foi da Folha de São Paulo. Era 560 cidades do Brasil todo com políticas públicas e só 27 com conselho. Bom, era isso, tá? Mas 2016. Só um comentário. Obrigada pelos dados, querido. Eu também não sabia. Eu sabia que alguns estados brasileiros tinham conselhos estaduais. Eu fui de um, inclusive aqui no meu estado, o Rio Grande do Sul. Mas em cidades, né, parece que é pouco. Quando você fala, né, que tem um número maior de cidades com política pública do que com conselho, e que talvez o conselho não seja tanto a via, a gente precisa também colocar nessa conta que política pública é essa, né? Como que ela é feita e se ela funciona, ou se ela é decente, porque tem muita política pública que nem sempre é boa, né? Já conheci algumas aí que eram terríveis, né? Que colocavam pessoas trans, por exemplo, numa situação horrorosa, né? Então, é óbvio que é um trabalho aí de pesquisa de uma vida inteira, né? Mas que acho que pode começar a ser feito, né? Para a gente qualificar essas políticas públicas no sentido de avaliar e gerar esses dados, né? Bom, existem essas, elas são assim, deu errado isso, agora, né? Você aí, gestor público, pode pensar melhor. E aí, para isso, que o conselho tem um papel importante, porque se na sua cidade tem alguma política pública que talvez não funcione, existe, eles vão lá, contabilizam, dizem que fizeram, mas ela não funciona, então o conselho vai ser um espaço mais institucional para pressionar. Por quê? Porque ele é aberto à comunidade, né? Ele é aberto à sociedade civil organizada. Então, óbvio que fica sempre naquela disputa, né, entre movimentos sociais e Estado, mas enfim, isso é clássico, né? Isso tem que rolar, né? Então, um espaço para pressionar, para avaliar e para construir acaba sendo os conselhos, né? Já que muitas vezes o legislativo não está nem aberto para esse debate, né? Concordo, Rafa. Acho super pertinente. O Donizete faz uma pergunta. Vamos lá. A pergunta do Donizete é a seguinte. Dentro de tudo que está acontecendo, o grande número de candidatos LGBTI não seja... peraí. Dentro de tudo que está acontecendo, o grande número de candidaturas LGBTI não seria uma questão de sobrevivência? A água bateu no pescoço, ou reagimos, ou seremos massacrados por um governo fascistoide. Ou seja, ou lutamos ou morremos. O que vocês acham disso, meninas? Évora, quer ir primeiro? Desculpa, gente, eu estava procurando o botão. Quer falar antes, Rafa? Amiga, pode ir, vai na fé. Não, eu acho assim, eu acho que é uma conjunção de fatores. Acho que a gente não precisa sempre pensar o nosso movimento LGBT apenas como algo reativo, sabe? Eu acho que a gente também é propositivo, né? Então, eu acho que, sim, estamos, como eu falei, estamos dentro de um projeto de poder fundamentalista de extrema-direita. E isso não sou eu que estou falando. Qualquer dado que você pega desse governo, qualquer dado... para quem mexe com dados, inclusive o desaparecimento de dados é significativo, certo? Então, assim, é terrível, a gente está numa situação terrível, mas eu não acho que o movimento LGBT ele é só reativo, né? Eu não acho que a vitória da nossa representação, da gente querer ocupar o espaço da política e estar nos disputando, é por conta só dos ataques que a gente sofre.
Eu acho que também é, mas a gente tem que reconhecer o nosso histórico, né? O movimento LGBT sempre lutou muito por temas de políticas públicas, desde o negócio da AIDS, de protocolos de saúde, sabe? A gente sempre teve na dianteira de vários assuntos, né? A gente lutou por criminalização, respeito nas escolas, a gente sempre lutou por esses temas, por essas pautas, sempre estivemos mobilizados, né? De certa forma, eu acho que a gente fez várias apostas. A gente tentou o legislativo, não deu. Não tem como a gente ganhar nem desde a Constituição de 88 a gente não ganha nenhuma lei no Congresso Nacional. Por quê? Porque não estamos lá. É simples assim, porque não existe nenhum compromisso de quem está lá com a gente. Então, ok, legislativo não dá. A gente foi para o judiciário. A gente foi para o judiciário não só cabeça, STF, a gente foi primeira instância, né? Reconhecimento de previdência, de adoção, de plano de saúde para casais, a gente fez tudo. De primeira instância, a gente foi galgando até chegar no STF. Não foi só ir no STF e ganhar no STF. Não, a gente tem um histórico muito grande de luta por direitos, né? Aconteceu de ser no judiciário, não porque o judiciário é ativista, é porque a gente tem uma Constituição democrática que reconhece que não pode haver discriminação, e não é só o Poder Legislativo que tem a competência de cumprir a Constituição, o Judiciário também. E numa situação em que existe um bloqueio absoluto do Legislativo, só sobra o Judiciário. E o Judiciário, hoje, o Judiciário está atendendo as nossas demandas, porque também não foi sempre assim. Não foi todo mundo que entrou com a ação que ganhou, né? Então, assim, foi todo um processo de construção de dogmática jurídica, de interpretação do mundo, de tudo mais que ganhou no judiciário. Então, assim, e hoje a gente está falando, a gente não quer mais que falem em nome da gente. A gente quer a gente mesmo falar, né? Então, essa máxima que vem do movimento negro, né, que é nada sobre nós sem nós, também vale para a gente. Nada sobre nós sem nós. Queremos estar... O fato da gente querer estar na política é para mudar justamente o bloqueio absoluto que existe de representação das nossas pautas, seja no executivo, seja no legislativo. Isso é uma construção. O fato de terem tido 3 deputadas estaduais trans, negras, eleitas nas últimas eleições, é fruto da nossa mobilização. Entendeu? É fruto da composição criativa, de formas de imaginar o mundo, de formas de se articular. Então, se o partido não dá grana, se a gente sozinho em candidaturas isoladas não conseguimos ganhar, a gente vai fazer candidatura coletiva. E quero ver se a gente não ganha com candidatura coletiva. E estão ganhando com candidatura coletiva sim. Então, não é só uma reação. É uma construção, é um histórico, é fruto do nosso histórico. Eu acho que isso precisa ser destacado, né? De um histórico de luta, de inventividade, de criação, de disputa, né? E eu sinceramente acho que a gente está ganhando também, né? Porque senão a gente fica sempre na narrativa da derrota. Só que são 2 movimentos paralelos. A gente está tendo vitórias, mas também está tendo uma ascensão desse projeto de poder, que é o projeto de poder contra o qual a gente vai, porque a gente é democrático, a gente quer democracia, né? Então, assim, são 2 movimentos paralelos, né? Prefiro ver desse jeito e não apagar as nossas vitórias, as nossas conquistas. Bem, eu concordo com a fala da Évora. Foi o que a gente colocou aqui bem antes da gente começar essas perguntas. Tenho visto aqui alguns comentários e acho muito, muito pertinente que a gente reforce essa fala dentro do sentido. Nós não temos representatividade no Congresso Nacional, no Legislativo. Infelizmente, agora nós temos poucas representações, né? Com o senador Contarato, né, e o David Miranda e etc. Mas nós ainda precisamos invadir essa praia, vamos usar assim, né? Apesar de ser uma péssima referência, né? Mas nós precisamos invadir literalmente essa praia e tomar esses espaços.
Eu concordo com a fala da Évora, e muita gente está colocando aqui, falando que nós precisamos de furar essas bolhas. Exatamente, Sandro. Eu concordo com você. A gente precisa furar essas bolhas, transpor esses espaços, romper as barreiras de preconceito, porque muitas vezes o movimento LGBTI durante muito tempo construiu a ideia de que nós precisávamos apenas ouvir se nós LGBTIs falássemos. Mas nós precisamos ter pessoas aliadas a nós, que caminhem definitivamente alinhadas à nossa pauta, para que nós consigamos furar essa bolha. Porque, infelizmente, se o movimento não se articular agora e tomar esses espaços, fazer as candidaturas coletivas, colocar as pessoas no poder legislativo, é dar uma resposta às provocações que a gente ouviu durante muito tempo. Querem leis que beneficiem vocês? Coloquem representantes de vocês aqui. É o que nós ouvimos durante todos os últimos anos de diversos parlamentares e de diversos outros movimentos de representatividade na sociedade. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos fazendo aqui através desse curso. É colocando pessoas capacitadas, empenhadas e alinhadas, e também aliadas, para furar essa bolha e a gente conseguir romper com essas barreiras. O Matheus Silva faz uma pergunta aqui, eu não sei se vai caber dentro do contexto, mas vamos lá. Ele diz o seguinte: eu estava afiliado ao PDT, porém me avisaram no mês de janeiro que me jogaram para o Democratas. Devo me preocupar em ser um candidato usado para ser propaganda do partido? Não estou recebendo apoio dos mesmos. Tenho 20 anos e joguei uma máfia toda de empresários na parede. Devo me preocupar? Além de pessoas fora do meio político estarem me perseguindo e pedindo que eu retire minha pré-candidatura. A quem eu devo procurar? O que vocês aconselham a eles, menina? Perdi os partidos, Gregory. Você poderia me repetir os partidos? Sim, fala assim. Ele disse que estava afiliado ao PDT e depois parece que disseram que avisaram no mês de janeiro que jogaram ele para o Democratas. Não entendi essa do jogaram. Mas ele está perguntando se ele deve se preocupar, como é que é. Então, não sei muito como é que funciona, porque assim, não tem nem como um partido te jogar para outro, né? Talvez tenha sido uma indicação de alguém, olha, talvez você tenha mais espaço em outro, né? Mas para isso você teve que se filiar em outro partido, né? Então, assim, eu não sei exatamente como isso funcionou. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui um dado do Me Representa, que eu acabei de adicionar aqui um slide com base no que a gente estava conversando e veio bem a calhar aí com a sua pergunta, que eu vou compartilhar aqui só para mostrar para vocês o desempenho dos candidatos. A partir do desempenho das respostas dos candidatos na plataforma do Me Representa, a gente conseguiu avaliar os partidos, tá? Então, eu queria compartilhar com vocês onde é que está cada partido, para vocês também pensarem internamente os seus partidos e disputarem internamente os seus partidos, tá? Então, eu vou... Espera só um instantinho aqui. Deixa eu só compartilhar aqui um momento. É rapidinho, peraí. Vamos lá, cadê? Vou por aqui mesmo. Só um comentário rápido, vocês estão enquanto a Évora conseguindo coloca. ver? Pode, Rafa, fica à vontade. É que, assim, você tem que se preocupar sim, porque estão, né, como assim te jogaram para outro partido, né? Isso acho que nem pode, né? Então, seria interessante que você buscasse aí uma assessoria jurídica que entendesse de legislação eleitoral e, ao mesmo tempo, uma assessoria política, né? Enfim, alguém aí que seja de sua confiança, né? Que tenha algum histórico, em especial um histórico local, né? Ali dessa política local, para te amparar nesse momento, né? Porque eu, de longe, talvez possa até te... Enfim, né? Caso a gente converse no privado, né? Me contar melhor, a gente pode conversar, mas seria melhor que alguém daí que vive a sua realidade te ajudasse a entender esse rolê, porque tá, assim, eu achei bastante estranho e preocupante. Sim. Total. Essa relação com os partidos, a gente acompanha de fora, né, e vê que pode ser muito tensa, né, essa relação com os partidos, pode ser extremamente tenso. Agora, tem que pensar também umas outras coisas, né, que normalmente não chega
verba para cidades pequenas, para candidaturas, né, para campanha. Normalmente o que chega para cidades pequenas, para fora das capitais, né, não precisa nem ser pequena, mas fora das capitais, é principalmente grana para o executivo, não para quem está disputando o legislativo. Então, uma dica é vocês tentarem que pelo menos materiais gráficos, materiais visuais sejam compartilhados com a campanha de vocês, né? Mas sim, acho que concordo com a Rafa, é bastante preocupante, não faz o menor sentido um partido te jogar para outro, acho que precisa, sim, de um pouco mais de orientação, a gente pode também, me coloco à disposição também de tentar ver, junto com a Rafa, o que fazer, mas eu queria mostrar para vocês isso daqui. Vocês estão vendo aqui, esse aqui é um relatório de dados que está presente no site do Me Representa, que é merepresenta.org.br. Tem esse relatório aqui com todos os dados das candidaturas que se inscreveram, né? Das 900 candidaturas do Brasil inteiro, legislativo, de 34 partidos políticos dos 35. Só não teve representante do PCO. O PCO não teve ninguém que se cadastrou na plataforma. Aqui, vocês vão ver que os partidos estão distribuídos por grupos, né? Grupo 1, 2, 3, 4, 5. Como é que a gente criou esses grupos? A gente pegou projetos de lei e leis que foram aprovadas na Câmara dos Deputados, ou seja, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e a gente fez uma avaliação, deu nota para os partidos em função do desempenho deles nessas votações, né? Então, a gente pegou temas que foram indicados por ONGs, por redes de direitos humanos, parceiras nossas, indicaram esses projetos e a gente olhou votação por votação para ver como é que os parlamentares de cada partido se posicionaram. E a gente fez a gente deu essa nota dos partidos, né? Então, o grupo 1 são os partidos mais bem avaliados, conforme essas notas. E o grupo 5 são os menos avaliados, ou seja, os que foram pior no desempenho da Câmara dos Deputados, da votação da Câmara dos Deputados. Então, aqui, pela alocação de grupo, já dá para ter uma ideia de qual é o compromisso deles, pelo menos em relação ao desempenho na Câmara dos Deputados, tá? Já essas barras coloridas dizem respeito às respostas dos candidatos que se inscreveram no Me Representa, tá? Então, pensando que foram 22 perguntas de direitos humanos que a gente fez, né? Que candidaturas de qual partido responderam, em média, favoravelmente a temas de direitos humanos? Então, vocês vão ver essas barrinhas aqui, isso daí já são as respostas das candidaturas inscritas. Então, juntando essas duas informações, vocês conseguem dar uma olhadinha aí, qual é o meu partido, né? Qual partido que é o meu candidato, ou eu, candidato, sou de qual partido? Olhem aqui nos grupos qual é o desempenho que esse partido tem em temas de direitos humanos na Câmara dos Deputados e deem uma olhada na média de respostas favoráveis às perguntas de direitos humanos dos candidatos inscritos desse partido nas eleições passadas no Me Representa, né? Então, se tem aqui 16, uma barrinha com o número 16, significa que a média de resposta favorável das candidaturas deste partido era de 16 perguntas em relação às 22. Se está 2,5, aí é porque das 22 perguntas, a média da resposta era 2 favoráveis, né? Então, aí vocês conseguem ver. Aqui não está especificado o compromisso em relação à pauta LGBT, mas sim já o agregado, dado agregado com várias informações, né? De representação de vários temas de direitos humanos. Mas isso também pode ajudar vocês, né? Fora as outras coisas, de ver qual é o compromisso real do seu partido com representatividade interna, setorial de mulheres, setorial LGBT e todas essas coisas, né? Muito bom. Gente, vocês perceberam como é importante esses dados? Vocês perceberam como é importante vocês saberem desses dados exatamente para que vocês possam construir a candidatura de vocês e possivelmente logrando êxito, né, em serem eleitos, eleitas e eleites. Vocês já perceberam que são dados que nós todos precisamos carregar dentro da nossa gestão. Então, eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta, senão eu passo para que as meninas façam as considerações finais. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Então, meninas, façam as considerações finais de vocês. Tem uma pergunta, Gregório. Então, faça, Sócrates, diga.
Eu ia falar assim, por favor. Então, a pergunta é que eu até coloquei. Peraí, deixa eu ver aqui. A pergunta é o seguinte: qual o valor aproximado de uma pessoa trans ela paga para ela fazer esse procedimento aí da documentação e como que é o procedimento, como que é o processo, né? Se é demorado, se não é? Então, esse valor, ele depende de cada cidade, das taxas de cartório de cada cidade, né? Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, que facilita o processo de retificação do nome, né? Você não precisa mais entrar no judiciário, você não precisa fazer acompanhamento psicológico, você não precisa fazer tratamento, né? Enfim, nada disso, hormonal, blá, nem cirurgia, você não precisa fazer nada dessas coisas, mas tem um custo sim, e é o custo das taxas de cartório, né? Para quem quiser isenção de algumas dessas taxas, mas porque não é só a taxa de cartório, também são as certidões negativas, né? Que você precisa emitir várias certidões negativas. Para quem quiser isenção de alguns desses custos, eu recomendo ir para a Defensoria Pública, porque na Defensoria Pública talvez eles consigam a isenção de algumas dessas taxas, né? Mas assim, pode ser acho que por volta de R$ 200, eu não sei se você tem esse número certinho, mas a gente pode também pegar esse dado e depois te passar, porque a gente fez uma iniciativa, na verdade uma iniciativa foi gestada dentro do VOT e tem vida própria, que se chama Poupa Trans, e a ideia foi justamente fazer um mutirão, né, de registros, né, e isso aconteceu ali no final do ano passado, e até agora os documentos não saíram um pouco, por causa da pandemia também, enfim, teve uma parceria com a Defensoria Pública, então trava também uma parte do processo ali na Defensoria Pública. Pagando você mesmo, você consegue mais rápido, né? Mas se for com as isenções, demora mais. Mas também teve a pandemia no meio do caminho, mas as mulheres que fazem parte do Poupa Trans, elas têm isso mais na ponta da língua e eu não tenho esse dado aqui comigo agora. Mas eu posso perguntar e depois fazer chegar até você essas informações. Rafa, não sei se você tem notícias mais detalhadas disso. Não muito. Assim, de fato, varia muito de cada cidade, né? Mas também varia muito, assim, da experiência mesmo. Por exemplo, aqui na minha cidade, a gente tem uma ONG LGBT há muito tempo e que tem algum conhecimento, né, de burocracia, então eu tive gasto quase zero. Eu só paguei para a segunda via do RG. Os demais processos eu consegui isenção, porque se tem uma assistente social que te atesta como uma pessoa em situação socioeconômica não favorável, pode ser que tu consiga isenção em algumas coisas, mas aí acho que a defensoria também pega, né, absorve essa demanda. Em não conseguindo defensoria, porque, né, cada defensoria em cada lugar é diferente, não deveria, mas acaba que se rolar parceria com algum movimento social de alguma cidade próxima ou da mesma cidade, pode ser interessante, né? Então, bacana. Fica aí a recomendação e as defensorias públicas têm os acessos, estão sempre abertas para essas demandas e acho que os interessados e as interessadas podem procurar, sim, sem nenhum tipo de problema. Meninas, considerações finais? Ô, Gregory. Oi, querido. Cláudio, diga. Eu queria só dar uma palavrinha. Primeiro, Évora, Rafaela, pedir desculpas a vocês por hoje, não ter acompanhado toda a aula de vocês. Fiquei entrando e saindo toda hora, porque também tá acontecendo também a live hoje, nacional, de abertura da programação nacional da visibilidade lésbica, que é a Aliança Nacional LGBTI, o Grupo Dignidade, o Grupo Arco-Íris e a Associação da Parada de São Paulo estão realizando, juntamente com apoio também de alguns outros parceiros. E foi lindo, abriu agora às 19h, tinha alguns detalhes que a gente tinha que ajudar, apoiar, né? Ser também o tarefeiro das mulheres, se as mulheres ajudam a gente em várias coisas, nós também temos que assumir esse lugar também de suporte
quando é uma atividade principal das mulheres. Quero cumprimentar, então, Évora, Rafael, obrigado pelo dia de hoje. Gente, é muito importante as informações que Évora e Rafael passaram hoje aqui. É fundamental que a gente entenda também que esse processo de construção é coletiva. A gente precisa ajudar a fazer com que essa informação chegue a mais pessoas, que a gente consiga construir uma corrente do bem em torno dessas informações. A questão ainda da representatividade de LGBT na política é algo extremamente complexo, difícil, que precisa de um trabalho muito forte dentro dos partidos políticos, na articulação e incidência jurídica junto aos organismos da justiça eleitoral, também na própria sociedade. Então, assim, vocês são candidatas e candidatos e candidatas, podem cumprir também um papel fundamental na multiplicação dessa informação para o Brasil inteiro. Nós estamos muito contentes com essa parceria com a ONG Me Representa, com o projeto Vote LGBTI. Além de hoje, a Évora vai voltar com a gente também numa outra conversa também sobre violência política, né? Então, porque esse ano a gente acredita que, infelizmente, mesmo com a lei aprovada, com toda a discussão sobre a questão da lei da fake news, que está em discussão fortemente, que a gente está fazendo sugestões, a gente observa que é um processo cultural que não se termina por decreto, por uma aprovação de uma lei. Exemplo do próprio Estados Unidos, isso é um processo cultural que precisa assentar-se no imaginário social, subjetivo e cultural da sociedade brasileira. Portanto, vai levar um tempo e a gente compreende que no processo eleitoral de 2020 vai não só ser reflexo, como, na nossa opinião, vai ampliar-se o discurso de ódio e de fake news nas eleições de 2020, tanto contra as candidaturas LGBTIs, quanto também contra as agendas dos direitos que nós conseguimos conquistar e contra a comunidade como um todo. Portanto, vai ser necessário a gente juntar todo tipo de esforços para que a gente consiga superar. Então, os dados de hoje, as informações de hoje são importantíssimas também para quebrar essa ideia equivocada também de que gay não vota em gay, lésbica não vota em lésbica, trans não vota em trans. Isso é uma mentira, também é uma falácia. O que pode trazer para a gente uma discussão que gay e lésbica quer também que o gay, que a lésbica, que a trans também defendam temas também da sociedade, temas que todos nós também temos interesse, educação, saúde, trabalho, segurança pública, mas isso não significa a necessidade de sermos todos e todas higienizados na nossa sexualidade, negando uma existência da nossa sexualidade. Não é nem barro nem tijolo. Não precisa nem ser 8 nem 80. Né? A gente não precisa nem... não dá para ser uma bandeira somente identitarista, porque a gente precisa trazer as outras pautas, porque a LGBT também quer tratar de todas as pautas, eles querem ver também uma trans discutindo educação, discutindo saúde, discutindo vários temas, porque é de nosso interesse também. Mas, por outro lado, também a gente não quer o 80 daquele discurso, então, que a gente vai fazer algo extremamente distanciado do tema LGBT. É possível combinar uma agenda que assume abertamente a identidade lésbica, trans, gay, bissexual, com a agenda que discute os direitos humanos, as pautas de transformação social e de inclusão social, que é interesse da gente também. É possível, sim, a gente construir um caminho que aglutina e que conecta e que cria interseccionalidade entre esses diversos pontos. Nós não estamos falando de algo estanque ou distanciado. Tudo tem a ver. É fundamental que a gente busque essa ponte entre os temas culturais e os temas econômicos, com os temas também das identidades negra, de gênero
e de identidade sexual LGBT. Então, é possível. Né? Não é preciso nem ser 8 nem 80, como eu já falei. Então, obrigado, Évora, obrigado, Rafaele, e parece que o Gregor estava pedindo para vocês duas fazerem as considerações finais, eu intrometer-me no meio, mas eu queria muito agradecer mesmo essa parceria que a gente dá e vai surgir outras coisas também, além desse curso, a gente está discutindo a possibilidade de fazer um seminário ainda no início de setembro sobre violência política e discurso de ódio, para que a gente amplie também para outras redes junto conosco, construir esse processo. Então, obrigado a vocês duas. Obrigado, Gregory, também por hoje, pela condução. Eu fiquei dividido e ele tocou aí competentemente. Obrigado, Gregory. Gregory, então Évora ou Rafael. Podem falar, meninas. Obrigado, Cláudio. Que isso. Bom, eu quero agradecer aqui muito, de novo, a iniciativa da Aliança Nacional LGBTI+, o convite. Como eu falei, é super importante o trabalho que vocês fazem de mapeamento dessas pré-candidaturas. Esse é um momento de funil, é um momento de luta dentro dos partidos para que as candidaturas de vocês floresçam e vinguem. A gente quer vocês todos fazendo campanha dia 26 de setembro, né, que é quando são lançados os nomes todos registrados, vai ter convenção partidária aí nesse meio do caminho, a gente deseja o maior sucesso possível para vocês. Não vai ser uma eleição fácil, mas vocês não estão sozinhos, então acho que saber que vocês não estão sozinhos, que vocês podem contar com a gente, estamos aqui, então vamos tentar ajudar em tudo que a gente puder. Como eu falei, os slides vão ficar disponíveis para vocês, eu mando logo na sequência para o Cláudio. Eu acabei de inserir um slide novo no meio do final da aula, mas eu vou mandar para vocês. E se inscrevam lá naquele link que eu mandei aqui também no chat, para vocês receberem a newsletter do Vote LGBT, receberem informação em primeira mão de quando o Me Representa estiver disponível para vocês candidatos ou para as candidaturas que vocês acompanham, né, se cadastrarem. A gente quer todo mundo eleito, feliz e sem violência, né? Numa eleição sem violência. Enfim, sobre a dúvida, eu já esqueci quem foi que fez a dúvida, foi o Donizete, sobre os valores, eu consegui a resposta aqui já. Mas varia cidade para cidade em relação ao processo de retificação, tá? Tem um custo que é o custo do cartório, e tem outro custo que são as certidões de protesto, aquelas certidões negativas todas que você tem que tirar. Não, foi o Sócrates, achei aqui a carinha. Achei Sócrates. Então tem um custo que é o custo do cartório e tem outro custo que é o custo das certidões, né? Varia de cidade para cidade esses valores, tá? Na cidade de São Paulo, o valor de cartório é R$160, e na cidade de São Paulo te pedem cerca de 10 certidões. Tem outras cidades que pedem menos certidões, mas em São Paulo te pedem 10. E o custo total é de 120. Ou seja, em São Paulo, o processo todo para você fazer é R$280. Né? Então tem esse trabalhinho de ficar indo cartório em cartório, ver essas certidões todas, não sei o quê. Mas, dando tudo certo, dizem que dá para fazer em uma semana. Né? Já com todas as certidões, entregando lá no cartório, dá para fazer em uma semana, mas é o que eu falei, se você optar pela via da Defensoria Pública por conta de conseguir gratuidade em alguns desses custos, não é tudo que você consegue gratuidade, mas em alguns deles, aí demora mais porque demora o tempo da Defensoria mesmo, né? E é isso, gente, muito obrigada, estamos aí, excelente eleição para vocês todos. Rafa. Gente, de novo, obrigada mesmo pelo espaço, né? Pela troca. Perdão aí, a minha internet me sabotou de novo, mas o importante é que dê para a gente conversar, né? Eu gostaria, para finalizar, de retomar a frase que a Évora comentou antes, né? A representatividade começa no quintal de casa. E esse quintal de casa inclui a política interna dos nossos movimentos, né? A gente precisa continuar sistematicamente se questionando sobre se dentro dos nossos movimentos coletivos e ONGs existe representatividade, né? Considerando, né, um fato histórico que o movimento LGBT tem aí uma dívida meio negativa
com apagamentos sistemáticos de algumas pessoas, né? Pessoas trans em especial, pessoas negras em especial. Então, a gente precisa sempre se perguntar, né? Será que a estrutura de movimento, de coletivo, de ONG, da qual eu participo, está privilegiando pessoas trans, pessoas travestis pretas, pessoas intersexo, pessoas indígenas, né? Pessoas não binárias? Será que estão levando a sério pessoas não binárias? Porque existem movimentos que não nos levam a sério, né? Então, começa na política doméstica, né? Aonde a gente está. E isso deve se expandir para todos os espaços, né? Porque a gente tem que estar concorrendo e, né, com certeza, se elegendo e estando nesses espaços, né? Mas a gente sabe que até chegar lá se faz necessária uma construção muito grande, né? As pessoas, em especial as pessoas trans que estão eleitas, elas vieram de uma construção super coletiva, de movimento bastante horizontal. Então, se faz necessário uma política de ocupação dos espaços que seja de fato geral, né? Que a gente entre para os quadros dos partidos, mesmo que não queira concorrer, que dispute as diretorias dos partidos, que dispute quem comanda os partidos, que esteja, por exemplo, tensionando para criar conselhos municipais. Não precisa nem estar em um partido, tensionando a Câmara e a Prefeitura para conseguir, junto de um movimento organizado, constituir um conselho para tensionar, para construir, isso é estar na política. Fazer concurso público e estar em cargos públicos de médio e alto escalão, isso é estar na política, né? A gente vem discutindo, por exemplo, eu faço ciência política, né, graduação, e uma das pautas é sobre como a gente pode estar também dentro do Estado, né? Não só a partir de um cargo eletivo que acaba em 4 anos, mas também nos cargos concursados, que aí o debate fica muito mais embaixo, né? Sobre quem consegue passar por esse processo, né? Pensando principalmente, por exemplo, num concurso para ser diplomata, que é um dos mais elitizados possíveis e que o número de mulheres e pessoas negras é mínimo, pessoas trans não existem lá dentro. Então, estar na política é algo muito amplo e é necessário que seja, por quê? O próprio exemplo da Constituição do Me Representa, que a Évora traz, né? A gente viu que éramos pessoas muito brancas e muito cis, então precisamos ampliar, alargar isso aí. Aí veio parcerias, né, com blogueiras negras, com mulheres negras decidem, ou seja, se faz necessário respostas complexas a problemas complexos. Quando vem uma resposta simples para um problema complexo, desconfiem, porque isso é estratégia dos fascismos, isso é história, gente, não sou eu que estou dizendo. Então, a gente não pode ter medo de ter que dizer 1001 siglas, ter que fazer 1001 recortes, né? Por quê? Porque se faz necessário que se entenda a profundidade do buraco que a gente se enfiou, né? Porque a gente está num país onde a sua própria Constituição não consegue ser efetivada. Pensa, né, o nível do drama. Então, essa é a radicalidade, seja você de direita ou de esquerda, a gente precisa que a radicalidade seja fazer com que a Constituição, que já garante assim boa parte dos nossos direitos, seja de fato efetivada. E para isso, não basta, apesar de ser muito importante, que a gente esteja num cargo eletivo, muitas vezes em situação de minoria, não conseguindo aprovar projetos. A gente precisa estar amplamente nos espaços políticos, seja por via de indicação, de eleição, de concurso, enfim, ou de ocupação mesmo, como nos casos dos conselhos, né? Então, acho que a minha um pouco de desabafo, né, e de conselho que eu posso dar, né, muito humildemente é isso, né, que a gente encare essas eleições e o processo de candidatura para além de números para conseguir se eleger, de votos para conseguir se eleger, que se encare como uma construção que pode seguir sendo feita, né? Pode seguir sendo feita em vários espaços e que pode desaguar em vários outros, né? Acho que é sempre bom a gente manter, né, um horizonte muito amplo e que seja potente para que a gente não morra no caminho, né? Porque o processo é muito violento, é desgastante e a gente precisa sobreviver. E para sobreviver a gente tem que ter uma
valorizar a caminhada anterior e valorizar ainda mais a que virá, né, gente? Muito obrigada pelo espaço, me coloco à disposição para conversar, enfim, né, no privado. E é isso, gente. Boas eleições para nós. Se alguém quiser abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho, podia ser assim? Eu sei que vocês podem estar aí na cama, deitado, comendo, na rua, mas quem quiser, né, só para a gente dar um oizinho, assim, ver os rostinhos, a gente fica feliz também. Nessa pandemia a gente não encontra a gente, né, e pelo menos ver vocês. Isso é maneiro. Vamos tirar a fotinho. Cadê a Rafa? Volta comigo mesmo. Põe aí, Rafa, sua câmera. Já tá aí, já tá. A Rafa Cadê? já tá. Mas não tá aqui, não vai dar. Eu vou ter que então fazer o seguinte, vou tirar a foto dessa. Eu tiro aqui um print screen, Cláudio, e te mando no WhatsApp. Mas eu quero tirar tem que virar a página, porque não cabem todo mundo na mesma. Ai, vocês estão tão lindos, gente. Que bom ver vocês. Boas eleições. Parabéns a todos, gente. Parabéns a todos, viu? Olha, lembrando, amanhã nós temos aula, tá? Amanhã é importante, né? Amanhã nós temos aula com o Everley. É um vereador do PCdoB, da cidadezinha chamada Cruz Alta, com 40 mil habitantes. A gente ouviu a experiência de um deputado distrital de Brasília, o Fábio Félix, do PSOL. Na semana retrasada, passada, ouvimos a experiência da lésbica negra, vereadora pelo 2º mandato, Verônica Lima, do PT de Niterói, uma cidade média. Nós vimos ouvir a experiência, viu, Rafa, da Érica Hilton, só que ela teve um problema de saúde e não pôde estar na live de segunda-feira. E aí, mas ela esteve na abertura desse curso, falando, foi lindo. Depois até vale a pena, quem não viu, assistir, que foi lindo a fala dela. E aí agora, amanhã, uma experiência de um parlamentar LGBT de uma cidade pequena, para a gente compreender também como que são as dinâmicas, o que muda o contexto cultural e político, né? Eu acho que é bacana também a gente ouvir essas diferenças, né? E também diferença partidária também, que já é outro lance. Desculpe os outros partidos, mais de centro e direita, porque não tem ainda candidatos e candidatas LGBTIs ou parlamentares eleitas, assumidas, que se colocam. Então, a gente acaba não tendo muito acesso, né, para falar. A gente está buscando o senador também Cantarato, já falou o David também não falou, David Miranda, está buscando. Érica Maluguinho está procurando. Então, quem puder ajudar, a gente vai chamando aí o povo para falar também. Obrigado, então. Amanhã a nossa aula às 18 horas. Então, gente, um grande beijo, viu, meus amores? Beijinho, bom descanso. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Boa noite, minha linda. Parabéns pela fala. Imagina, tamo aí.